Para esse exercício 1, o que nós vamos precisar? Precisar de um compasso e uma régua. Esses são os materiais de desenho que nós vamos utilizar. No exercício 1, ele pede para que a gente trace uma mediatriz. Uma mediatriz do segmento AB. Essa mediatriz, ela tem esse nome, PQ. E é a partir dela que nós vamos determinar o ponto médio. Vamos ver como é que faz? Primeiro passo. Com o seu compasso, você vai verificar o tamanho do seu segmento. Tá vendo que a abertura ficou do tamanho do segmento? Então agora, você irá pegar um pouco mais que a metade e vai posicionar novamente seu transferidor. Observa com um pouco mais que a metade. Agora, ponta seca em um dos vértices e você irá fazer o traçado de um semicírculo. Pronto. A mesma coisa do outro lado, sem modificar a abertura do transferidor. Ponta seca agora no ponto B e vamos traçar outro semicírculo. Tá vendo que a gente formou aqui, ó, dois semicírculos que se encontram? Se se encontram, nós podemos nomeá-los. E adivinha de que forma nós podemos nomeá-los? De ponto P e de ponto Q. E dessa forma, nós podemos traçar aqui, ó, um segmento. Ele pediu um segmento PQ. Tá vendo que esse segmento PQ, ela tá passando pelo nosso segmento AB? E dessa forma, ele forma o ponto médio, que vai ser o pontinho localizado bem aqui, ó. Aqui vai ser seu ponto médio. Bom, nesse exercício 2, o nosso objetivo é traçar a bissetriz do ângulo BAC. A bissetriz é uma semirreta que ela divide o ângulo ao meio. E o nosso ângulo em questão, ele nasce no vértice A. Tá vendo que eu tenho um chapéu aqui? Quer dizer, do ponto BAC, o vértice A é onde vai nascer o nosso ângulo. Então, para traçar a bissetriz, primeiro passo é desenhar um ângulo qualquer. Então, ó, vou abrir o compasso um pouco, pode ser a medida que você preferir, e vou traçar um ângulo qualquer. Ponta seca no vértice A e você irá traçar o seu ângulo. Pronto. Agora, nós iremos traçar a bissetriz. Primeiro passo, vocês observam que o nosso ângulo que a gente traçou, ele passa pelo ponto, o segmento de reta AC e pelo segmento de reta AB. E eu fiz essas duas bolinhas porque elas vão nos auxiliar para traçar a bissetriz. Então, ponta seca nesse ângulo, nesse ponto que eu acabei de fazer, e nós vamos traçar outro segmento de semicírculo. Ó.
ponta seca no ponto e nós traçamos outro semicírculo. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, no segmento AB, você coloca a ponta seca no ponto em que o seu primeiro semicírculo cruzou o seu segmento AB e a partir dele será fazer outro semicírculo. A tia não mudou a abertura, com a mesma abertura, tá bom? Em momento algum, nós mudamos a abertura do nosso compasso. Bom, vocês devem ter percebido que aqui, ó, eu tenho um encontro desses dois semicírculos que eu acabei de criar. Esse encontro, você irá unir ele com o seu vértice A. E a partir dele, dos dois, você irá traçar uma semi-reta. E essa semi-reta aqui, ó, é a bissetriz do nosso ângulo. Agora, nós vamos fazer o exercício 3. No exercício 3, ele pede para a gente traçar as medianas nesse triângulo. E a partir das medianas, que são segmentos de reta, que sai do vértice e encontra o ponto médio do segmento oposto, nós encontramos o ponto G. Lembra do exercício 1, que nós encontramos a mediana de cada segmento? Nós vamos fazer um processo similar. Então, ó, vamos começar por este segmento aqui, ó. Eu vou chamar esse segmento de A, B. Ok? Bom, nesse segmento AB, nós vamos traçar a nossa mediana desse segmento. Então, se você observar, ó, esse aqui é o tamanho do segmento. Nós iremos deixar o compasso um pouquinho maior que a metade, a abertura dele. Então, aqui. Então, vamos traçar. Agora, a gente não mexe mais na abertura. Ponta seca no ponto A. Você traça um semicírculo. No outro lado, ponta seca do ponto B. E você irá traçar outro semicírculo. Ok? Se você observar, nós iremos encontrar aqui novamente o encontro dos nossos dois semicírculos. Então, aqui, ó, aqui e aqui. Agora, você irá traçar o seu ponto médio. Então, ó, para esse segmento, o ponto médio está localizado bem aqui. E a mediana, ela é um segmento de reta, ou seja, ela irá partir de um vértice. O que é oposto a esse segmento aqui? É esse vértice aqui, ó, não é? Esse vértice nós podemos chamar de C. Então, aqui vai ser o nosso ponto C. E nós iremos traçar, então, a nossa mediana, que irá sair do ponto C e irá tocar o ponto médio do segmento oposto. Pronto. Agora, do outro lado. Nós vamos agora fazer a mesma coisa com esse segmento CB, ok? Não mexer na abertura do compasso. Então, ponta seca nos vértices C, e você irá traçar um semicírculo.
ponta cerca no vértice B e você irá traçar outro semicírculo. Se sair, posiciona de novo a ponta cerca no vértice que você está trabalhando e traça novamente. Bom, encontrei outro pontinho aqui do outro lado, bem aqui. Então você irá traçar o seu ponto médio. Do seu ponto médio, você encontrou a metade desse segmento CB. Então, o que é oposto a ele? Qual que é o vértice oposto ao segmento CB? É o vértice A. Então, você irá traçar aqui, ó, de A até o ponto médio oposto, ok? A mesma coisa, agora nós vamos fazer do segmento AC. Então, ponta seca no vértice A, você irá traçar um semicírculo do outro lado aqui, ó. Pronto. Agora do C. Ó, do C nós já temos aqui, não temos? Então, vou fazer um pouquinho mais forte, para ter certeza. Deixa eu apagar novamente, porque tá ficando muitos riscos aqui. Pode confundir. Então, vou de novo aqui, ó. Ponto A. Cuidado pra você não mudar a abertura do compasso. E você vai traçar. Agora, ponto C. Você vai fazer o mesmo procedimento. Então, nós vamos ter aqui, ó, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Quando nós unirmos esses dois pontinhos, vamos ter o ponto médio do segmento CA. Mas se a gente olhar com atenção, não ficou bem no meio, tá vendo? Então, vamos fazer novamente. Fazendo novamente. Então, vamos do ponto A em direção ao C. Agora do C em direção ao A. Agora sim. Então aqui, ó, vou ter um pontinho aqui e um aqui. Vou ligar esses dois pontinhos dos meus dois semicírculos e eu vou encontrar o que? O meu ponto médio. Tá bem aqui do segmento CA. Então, o ponto médio, ele tá oposto ao vértice B. Então, nós vamos traçar aqui, ó. Pronto, olha só o que nós encontramos. Nós encontramos aqui, ó, o encontro de todas as nossas medianas. E esse encontro é justamente a localização do ponto G. Então, aqui é o ponto G. Bom, nesse exercício aqui, nós iremos traçar as bissetrizes de cada um dos vértices aqui desse triângulo. E, a partir das bissetrizes, nós vamos encontrar um ponto onde ela se encontra. E esse ponto é o ponto I, o incentro.
desse triângulo. Então, vamos começar aqui, ó, nomeando os pontos. Aqui eu vou chamar de ponto A, aqui B e C. Então, nesse vértice A, nós vamos traçar aqui um ângulo auxiliar, para que a gente consiga traçar as nossas bissetrizes. Vou ajustar aqui o transferidor para ficar melhor. Ó, então, ponta seca no ângulo, ok? E você irá traçar um ângulo auxiliar aqui no vértice A. Pronto. Agora, desse semicírculo, nós vamos ter mais 2 pontinhos, olha só. Então, para você traçar a bissetriz que sai desse ponto A, você irá traçar mais 2 semicírculos. Então, nesse primeiro pontinho aqui, ponta seca no ponto, traça aqui o semicírculo. Agora, do outro lado. Ó, ficou tortinho aqui. Pronto. Ponta seca no outro pontinho. Você irá traçar. Observe que eu, sem querer, aumentei a abertura do compasso. Então, o que você tem que fazer? Ajustar. Ó, pronto, ajustei. E consigo traçar aqui outro ponto. Pronto. Aqui nós temos o encontro do nosso semicírculo. Não temos? Então, bem aqui nesse ponto de encontro e a partir do A vai ser a nossa primeira bissetriz do ângulo. Pronto. Observe que passou bem no meio do ângulo do ponto A. Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui no ponto C. Ponta seca no ponto C será traçar um ângulo auxiliar. Observe, eu não mudei a abertura do compasso. Agora, tracei o ângulo, irei para a ponta seca em um dos pontos desse primeiro traçado e traçar outro semicírculo. Mesma coisa para o outro lado. Pronto. Aqui temos mais um pontinho. Então, a nossa bissetriz, ela irá sair do ponto C e vai passar por esse pontinho que acabamos de encontrar. Agora tá faltando o ponto B. Então, mesma abertura, vou traçar um ângulo auxiliar. Pronto, tracei esse ângulo auxiliar. Ponta seca na primeira pontinha dele, que cruza nosso segmento BA, e você irá traçar um semicírculo. Aqui vai ser necessário que nós apaguemos os outros pontos para não confundir, não é? Então, ponta seca aqui, vê se você não mudou a abertura, mesma abertura. Pronto, ponta seca no semicírculo do segmento BA, faz a voltinha. Pronto. Agora, do segmento BC, ponta seca na primeira ponta do semicírculo, que cruza o segmento BC e faz aqui
o segmento, o semicírculo. Pronto. Aqui, ó, nós temos outro pontinho, não temos? Então, nosso epicentro vai passar aqui nesse pontinho e no vértice B. Pronto. Olha só. As bissetrizes, que são essas semi-retas, elas estão cortando no meio do ângulo. E a partir desse encontro, nós temos um ponto que se chama epicentro.